Oi, 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 oi. E daí, meus queridos, como que vocês estão achando esse primeiro movimento da autoprojeção? Incrível, né? Eu só queria falar com vocês algumas questões referentes a isso, detalhar algumas coisas. A gente vai começar de baixo para cima. Você viu que incrível? A pessoa ter um cérebro, ter uma doença que é a compreensão desse cérebro, quer dizer, o cérebro está demais para o organismo. E aí os médicos descobrem que podem tirar metade do cérebro e essa pessoa vai viver bem. E, incrivelmente, não só viveu bem, como virou uma pessoa exitosa, de sucesso. Isso que nos mostra o quê? Existe um mundo e um universo imenso e intenso a ser descoberto dentro de nós, que nós ainda não tivemos percepção de como ele é e nem de que maneira ele funciona. Isso é um primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostaria de comentar com vocês. Percebe aquele desenho que está atrás daquela professora de neurociência, onde ele esclarece que nós somos muito mais, temos muito mais da nossa descendência e é num ápice de infinito muito grande. Essas influências, elas sim ou sim vêm para derrubar. É forte, é impactante e a gente precisa olhar isso com muita clareza. Sabe aquela coisa de herança hereditária que as pessoas chamam de karma? Isso aqui é meu... Não, muitas dessas coisas não são karmas, são simplesmente, congenitamente, a gente falando de herança genética, são precedentes que vêm desde a nossa ancestralidade. Compreender isso é muito importante, porque essa ancestralidade gera valores, gera crenças, gera limites, gera pareceres, gera procedência. Muito do que nós somos é consequência e resultado dessas influências e desses processos dos quais a gente viveu e experimentou dentro da nossa evolução. Tem que entender isso com mais clareza, trabalhar isso com mais clareza, se perceber, conhecer mais da sua história, conhecer mais da história dos seus antepassados. Por quê, Marcos? Porque a influência deles gerou influência nos consequentes até chegar em você. E você pode estar vivendo o resultado dessas influências. Você pode estar sofrendo a consequência dessas influências. Você pode estar limitado devido a essas influências. Eu tenho que romper com a minha família? Não. Eu tenho que odiar eles? Não. Você precisa honrar e respeitar a sua história, mas também precisa transcender, transpor, entender que eles fizeram o melhor que tinham, com o melhor que podiam, com o melhor que sabiam, mas cumpriram a sua missão. Agora é a sua vez, agora é o seu turno. E agora você pode pegar tudo isso como material, como conteúdo, como algo que pode te fortalecer e transformar a sua vida. E usar como ferramenta de alavanca para te impulsionar, para você criar, romper os ciclos, romper as cadeias, romper todos esses processos de crenças limitantes e criar uma nova história na sua história e na história dos seus antecedentes, que serão descendentes seus no futuro. Você pode e você consegue, basta que você tenha consciência disso. Esse é um ponto. Outro ponto incrível, os traumas, as dores. O nosso corpo reaciona muitas das vezes fisicamente com as questões emocionais. Com as questões. A gente já aprendeu isso, que grande parte das coisas físicas que a gente vive tem a ver com as questões emocionais que a gente sente. Não trabalhar emoção, não trabalhar desprezo, abandono, raiva, ira, não trabalhar questões de conflitos e outras tantas que a gente poderia enumerar aqui, abusos psicológicos, físicos, mentais, sexuais, frustrações, decepções, desilusões, todas essas coisas tendem a gerar em nós limitações. Limitações de pensamento, que gera limitações de ações, de atitudes e de comportamentos, mas também geram, e consequência, esse conjunto de coisas, somado, dividido, multiplicado, subtraído, e ao longo de um tempo, sem consciência de que eles existem e de que eles estão aí para influenciar a gente, eles podem causar enfermidades. Ansiedade, estresse, depressão, angústia, tentativa suicida e várias outras questões. Tem total relação com isso. Algumas enfermidades também têm total relação com isso. Você pode mudar muito e você pode mudar para melhor se você se conhecer. Por isso que existe uma frase, um jargão no coach que fala assim: quanto mais eu me conheço, mais eu me curo.
E este é um convite. Hoje nós estamos começando um movimento de autoprojeção. Nós já brincamos com o espelho em várias questões. Agora eu te convido para você voltar diante do espelho e se ver. Quais são as percepções que você tem de você? Cuidado! E quando você falar as percepções, vê se elas são suas mesmo, ou se elas vêm do pai, da mãe, do amigo, da igreja, da sociedade, do ambiente e do contexto. Porque isso, se não é seu, não te pertence. O que você se sente e como você se sente é a base fundamental para que você possa evoluir. E como os outros te veem e como os outros te sentem, é a base elemental da evolução deles, da percepção deles. Marcos, então eu tenho que viver como síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim? Não. Então eu vou ter que ignorar eles? Não. Você tem que respeitar a posição deles, mas você tem que respeitar primeiro a sua. A Bíblia fala assim, que a gente não pode conhecer a Deus em totalidade, se a gente não amar Ele acima de tudo e o próximo como a nós mesmos. Não adianta nada eu observar muito o que o outro diz, se eu não observo nada do que eu sinto. Não adianta nada eu observar muito do que o outro ensina, se eu não observo nada do que eu sei, do que eu posso e do que eu sou capaz. Não adianta nada você passar por esse processo comigo, assistir, ouvir todos esses áudios, todos esses vídeos e chegar no final não fazer nada, não pegar a sua essência e colocar aqui, e trabalhar ela e potencializar ela. Faz parte do seu contexto, faz parte de você. A sua demanda tem a ver com a sua necessidade, e a sua necessidade nem sempre tem a ver com a sua fraqueza, com a sua fragilidade, com a sua falta, mas com a ausência da manifestação das suas capacidades, das suas qualidades, do que você sempre teve e existiu e foi, potencialmente, e não manifestou até aqui. Então, beijo. Marcos Arneiro, Self Coach, a gente volta, esse movimento vai ser incrível. Tchau!